Manhã Diversa está de volta para você. Agora são 11 horas e 15 minutos. A indústria dos jogos eletrônicos é a maior no mercado de entretenimento mundial e viu crescimento mesmo durante o período de pandemia. Mas o que está por trás desse mercado em constante expansão? Como os games influenciam na nossa cultura e até mesmo na educação? É sobre isso que a gente conversa agora com o Marcelo Neri, que é professor e senior game designer, está aqui com a gente virtualmente. Marcelo, seja muito bem-vindo à Manhã Diversa. Muito obrigada pela sua participação com a gente hoje. Eu que agradeço o convite de vocês e um bom dia a todos os telespectadores da Manhã Diversa. Pra gente começar então, né? Atualmente os games aí, eles são parte importante da cultura pop, né? Contando aí com uma comunidade própria, muito vasta, de amantes de jogos por todo mundo, que se reúnem em eventos, redes sociais, campeonatos e muito mais. Mas, fora dessa bolha, né? Qual que é a importância cultural dos games atualmente? A gente tem que perceber que os videogames, assim como qualquer outra expressão cultural, como cinema, teatro, pintura e etc., eles refletem o momento em que eles são criados. Então, quando a gente faz um retrospecto a respeito dos jogos no passado, a gente também consegue perceber como que eles estão aplicados no momento presente. Então, por exemplo, na época do Atari, a gente tinha um botão vermelho, que a gente estava na Guerra Fria. Apertar o botão vermelho naquela época significa estourar uma bomba atômica. Os jogos, eles não tinham um fim, então você jogava e sempre era game over, porque num processo de guerra, na Guerra Fria no caso, que era uma guerra psicológica, ela nunca aconteceu de verdade, as pessoas, ninguém ganhava, mesmo que houvesse um vencedor, era uma guerra. Os jogos, eles refletiam sempre temática de que eu estou sendo invadido. Então a gente tinha o Space Invaders, por exemplo, né, que você tinha que defender o seu espaço de algo que está vindo do espaço para poder destruir o seu ambiente. A gente não tinha personagens humanos, porque já matar pessoas, né, a possibilidade de pensar em matar pessoas naquela época já era terrível demais. Então os videogames, eles acabavam refletindo de alguma forma, mesmo que não fosse criado pensando nisso, mas por conta do contexto que as pessoas viviam e como uma ferramenta cultural, acabava refletindo isso. E hoje a gente vê isso também acontecendo, né? A gente tem aí a banalização do sexo, da violência, a inversão de valores, que alguns videogames acabam apresentando. E apesar de ser uma mídia relativamente nova, se comparada a algumas outras, os games contam aí com uma história muito rica. A indústria dos games chegou aqui no Brasil muito atrasada devido às sanções do governo, como a Lei de Reserva de Mercado entre 1984 e 1991. Essa lei assegurava que toda a tecnologia do Brasil seria produzida aqui. Vamos conhecer agora, então, um pouco de como foi essa chegada desse mercado aqui no nosso país? O primeiro console de videogame vendido aqui no Brasil foi o Telejogo, da Philco Ford, em 1977. Ele era um clone do Pong, que foi o primeiro do mundo em 1972. Anos depois, em 1983, enquanto o exterior sofria o chamado crash dos videogames, época em que a indústria entrou em decadência por oferecer produtos de baixa qualidade, o Brasil vivia o verdadeiro nascimento dos games. A Gradiente trouxe para o país o fenômeno Atari 2600, junto dos sucessos River Raid, Pac-Man, Pitfall e Adventure. Com a virada de geração e o fim do Atari, em 1989, a empresa propôs para a Nintendo trazer o NES para o país, mas diante da negativa da japonesa, optaram por fazer um clone, o Phantom System, que continha os mesmos componentes do Nintendo, mas com carcaça diferente. Nessa altura, Super Mario Bros., Duck Hunt, Excite Bike, Contra e Mega Man eram os mais famosos. Anos mais tarde, a Gradiente conseguiu a parceria para produzir o Super Nintendo de 1991, Nintendo 64 em 1996 e o GameCube de 2001. Em 1990, a Tectoy trouxe ao país o Master System e o Mega Drive, sucessos japoneses da Sega. A investida da empresa em estruturar o cenário nacional foi grande. Só para profissionais. Junto disso, os consoles traziam sucessos como Sonic the Hedgehog, Streets of Rage e Mortal Kombat. Ainda nos anos 90, o fenômeno PlayStation chegou por aqui, mas importado do Paraguai. O leitor de CDs do console contribuiu muito para a pirataria de jogos, que seria tendência por toda a década seguinte, com o PlayStation 2 de 2000 e o Microsoft Xbox 360 de 2006.
Realmente, aí é uma história, a gente estava aqui assistindo e tendo um pouco de nostalgia vendo esses jogos aí que fizeram parte, né, da vida de muita gente. Mas agora vamos voltar para os tempos atuais, né? Em 2021, a indústria global de games movimentou mais de 175 milhões de dólares e é a maior indústria de entretenimento atualmente, como a gente já falou, né? Mas as etapas, né, de criação e desenvolvimento de um game são desconhecidas pela maior parte das pessoas, inclusive as pessoas que são fãs dos jogos e jogam elas no dia a dia, né? Você pode dar, então, pra gente um resuminho desse processo, desde a concepção até o lançamento do jogo? Posso. A gente tem que lembrar que um videogame, ele é um software, então um programa de computador. Então ele vai envolver por trás a parte de programação, a parte de banco de dados, se a gente tiver com um jogo online, de redes de computadores, segurança da informação. E tem a parte toda artística, que é normalmente o que a galera, né, que joga, gosta e fica fascinado. Então a gente tem também criação dos personagens, roteiro, a modelagem desses personagens, animação, colorir todo o cenário. Então envolve uma série de atividades, de pessoas diversas, de áreas diversas, para que o videogame ele fique pronto. Claro que a gente está falando aqui de jogos que são desses AAA, né? Os jogos das grandes empresas, que a gente tem aí uma equipe aí de 200 pessoas, por exemplo, e um processo de produção de 1 ano e meio a 2 anos. Mas a gente também tem um processo de produção para os jogos menores, né? Para os jogos indie, que são pessoas que se juntam ali, que têm conhecimento da parte de desenvolvimento, desse tudo que eu falei, mas em equipes mais reduzidas. E aí o processo também, o jogo é um jogo menor, normalmente é um jogo mais artístico, mais conceitual e que pode arriscar mais, né? Nos jogos que são comerciais, acaba que não arriscam tanto, eles vão em fórmulas já mais fechadas, que já estão funcionando, mas que desenvolve aí uma série de atividades. Tem que puxar aqui um pouco o saco do lado dos roteiristas, né? Porque é a minha área, né? Eu estudei roteiro para games, inclusive. Então, assim, é um assunto... O pessoal aqui da TV tá até brincando. Vai que é sua, Mariana, porque hoje o tema é um tema que eu gosto muito. Então, vou puxar um pouco o saco aí dos roteiristas, que eu acho que lá, roteiro, tanto no filme, tanto num game, qualquer coisa, é meio que a sementinha que começa tudo, né? E a partir daí vai sendo construído todas essas outras etapas de design, de arte, de programação, e depois do lançamento do jogo, enfim. Então, só queria dar uma puxada de saco aqui para os roteiristas, porque, né, tem que... E interessante pensar que é um processo muito, né, assim, que uma equipe muito grande, um processo longo, porque é o que você falou, amantes ou não de jogos, eu acho que muitos não têm essa ideia, né? Então, que bom que a gente está trazendo aqui hoje. E o Brasil é o 5º mercado consumidor mundial de jogos eletrônicos. Então, qual que é como que é esse público aí, consumidor? É possível traçar um perfil dessas pessoas aqui? E também, quais são os jogos, talvez, mais famosos no Brasil? A gente tem algumas estatísticas, né, que revelam sobre qual é o perfil do público. Apesar de parecer ser uma área muito focada para os meninos, que muito tempo foi, né, com um certo preconceito, até porque os videogames, eles... a princípio, sem ter os consoles, as pessoas consumiam videogame dentro dos fliperamas, e que era um ambiente muito masculino na década de 70 e 80, hoje nós temos uma certa inversão. A gente tem um número um pouco maior de mulheres que jogam do que de homens. E isso, na verdade, é no geral, é no mundo todo e não só no Brasil. Sobre os jogos importantes, nós temos algumas empresas que possuem parcerias com as grandes empresas fora do Brasil. Tem umas empresas do Sul que elas têm um destaque grande, aqui na região Sudeste também, São Paulo, Rio e Belo Horizonte, e no Norte e Nordeste, principalmente em Recife, nós temos algumas empresas de destaque. E apesar, né, dos jogos aí de console e computador ainda estarem restritos a um certo grupo, né, até pelo preço dos equipamentos, né, os jogos mobile, né, para celular chegam a muito mais gente e acabam, né, levando essa possibilidade dos jogos para mais pessoas. Então, qual que é o papel desse formato do jogo para celular para a disseminação da cultura dos games? É importante porque o celular, ele democratizou o uso da tecnologia. Pessoas que antes não tinham interesse, vou citar, por exemplo, pessoas da minha família, como minha mãe ou meu pai, que já são idosos, né, faixa etária de 80 anos, eles consomem jogos mais simples no celular pela facilidade do uso, não tem aquela conotação de você estar pegando um joystick, né, que parece um brinquedo, na verdade, o videogame. Com o tempo, os videogames eles passaram a agregar outros conteúdos, então você consegue assistir também televisão através deles, os aplicativos de streaming de vídeo. Então,
Para o público leigo e que não utiliza o videogame em si, é uma via de acesso e que eles podem interagir e aprender muito, né? Os jogos, a gente vai falar aqui em algum momento, acredito, da importância dos jogos no processo criativo, no processo educativo das pessoas. Bom demais. Eu nunca fui muito de jogo e comecei a jogar LOL só pelo celular, porque meu computador não aguenta LOL. Então, realmente, assim, eu acho que o celular veio realmente aí para difundir aí outros jogos também. E os games vão além do entretenimento do dia a dia, né? Os esportes estão crescendo cada vez mais com campeonatos internacionais e prêmios milionários. Então, explica pra gente um pouco mais sobre essa modalidade, quais são os principais aí atualmente. Tá. O termo e-sport é de electronic, que seria eletrônico, né, traduzindo, esporte. Então, o esporte eletrônico. Assim como a gente tem outros tipos de esportes, acho que recentemente até entrou o xadrez na Olimpíada, né? Que é um jogo de tabuleiro, é um jogo. A gente tem que lembrar que o jogo, o termo, está relacionado a uma forma de entretenimento em que você tem regra. O que diferencia um jogo de uma brincadeira são as regras. Então, independente se ele é eletrônico, se é um videogame, se é um jogo de tabuleiro ou se é um jogo de futebol, todos possuem regras. E o que faz com que o jogo funcione é você estar dentro daquele que a gente chama de círculo mágico, aquele ambiente ali que é o tabuleiro, ou é a tela do computador, ou é o campo de futebol, e regras que são aplicadas para que todos possuam ali os mesmos direitos de vitória e de derrota em uma competição que seja saudável. Nem todo jogo é competitivo, nós temos também jogos que são cooperativos. A colega aí citou o LoL, né, League of Legends, em que você coopera dentro de uma equipe, mas compete contra outra equipe. Então a gente tem ali equipe contra equipe. Existem várias modalidades. E o esporte é isso, né? É você ter essa competição, que as pessoas já faziam isso de forma online, só que com premiação por trás. E as pessoas, né, quem joga profissionalmente, investe muito, investe em equipamento, investe em treinamento, passam horas analisando estratégias, estudando as outras equipes, como que elas se sobressaem, né, dentro de uma competição. E aí eles estudam isso de forma séria, porque os prêmios são milionários, então eles querem ganhar. Isso aí, eu acho que essa modalidade veio para valorizar ainda mais, né, esses jogos, entendendo também como esportes e a importância deles, seja para a cultura, seja para o lado social. Então, realmente muito importante. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua esse tema, mas antes, eu queria fazer um convite para o pessoal de casa, que o pessoal que acompanha Manhã Diversa de Belo Horizonte, o CCBB em Belo Horizonte, está tendo uma exposição muito bacana sobre jogos. E aí eu pude conferir nas minhas férias, fui lá e assim, eu que não entendo muito, eu amei a exposição, então eu acho que quem entende vai assim, ficar deslumbrado com a exposição, que traz um monte de jogos, conta a história de alguns, coloca, então é interativo também, então realmente fica aí o convite para o pessoal, né? Já que a gente está falando sobre esse tema, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. A partir de 7h30 da manhã de sábado, a alça de acesso da Avenida João César de Oliveira à Via Expressa sentido Belo Horizonte vai ser interditada. O bloqueio acontece para obras de recapeamento no trecho. O tráfego volta ao normal no domingo, às 7 da manhã. Para mais informações sobre desvios, é só acessar o site que aparece aí na tela para você. Manhã Diversa de volta mais uma vez para você, agora 11h31 e chegou a hora da gente chamar a nossa equipe de jornalismo direto da redação. Quem está lá hoje para conversar com a gente é Netinho Rocha, que já está super bem informado. Netinha, que notícia você destaca? Chamei ele de Netinha. Netinho, que notícia você se destaca aí pra gente nessa sexta-feira? Então, Mariana, bom dia pra você, bom dia, Roberta. Bom dia pro pessoal de casa. A gente vai falar sobre a campanha de vacinação em Minas Gerais, que foi estendida aí até o dia 24 de junho. Ela é indicada aí para pessoas com comorbidades, viu? A
A prorrogação ela foi anunciada pelo Ministério da Saúde e, segundo a pasta, depois dessa data, estados e municípios poderão ampliar a imunização contra a gripe para toda a população a partir de 6 meses de idade, enquanto durarem os estoques da vacina. A cobertura vacinal em Minas Gerais está baixa. Em nota, a pasta destacou a importância das pessoas procurarem os postos de imunização. A cobertura vacinal no estado está em 41,3%. Já o público-alvo da vacina contra o sarampo inclui trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Então, números baixíssimos, né, meninas? Menos da metade do público-alvo vacinado. Eu já fiz a minha parte, já vacinei contra a gripe. Então, se você faz parte do grupo prioritário da vacinação contra a gripe ou do sarampo, procure aí o posto de saúde e faça a sua parte. Vamos tomar vacina contra a gripe, né, meninas? Tá certíssimo, Netinho. Então fica também o convite para o pessoal de casa para assistir o Diverso em Rede hoje às 9 horas da noite e também, é claro, para se vacinar, seja para a gripe, seja também para a Covid, que a gente está vendo aí também uma baixa das doses de reforço. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, viu? Voltando então ao assunto, hoje em dia os jogos eletrônicos fazem parte do dia a dia de muita gente, seja no momento de lazer, seja como trabalho ou ferramenta de criação de conteúdo. E é sobre esse mercado que só cresce que a gente está aqui hoje conversando com Marcelo Neri, que é Senior Game Designer. E antes da gente voltar para o nosso bate-papo, vamos pedir a participação do pessoal de casa, os gamers aí online, né, de plantão. Conta pra gente quais jogos, né? O pessoal, vamos ver se a Mariana tá aqui sozinha, só representando aí, ou se o pessoal que acompanha Manhã Diversa também gosta de um joguinho. E quando a gente fala de jogo, é uma infinidade, né? Sim, então, eu já vou assim, falar que o meu tipo de jogo favorito são os jogos de tiro em primeira pessoa. Então eu tô sempre ali jogando, gosto de colocar, né, fone, às vezes eu coloco uma musiquinha tocando ali ao fundo pra dar uma emoção. Então é o meu, já dei minha contribuição aí, quero ver o pessoal de casa participando também. Isso aí, voltando então ao nosso bate-papo, enquanto vários mercados, né, foram impactados aí pela pandemia, muitas coisas fecharam, o mercado de gamers foi o contrário, sofreu um boom, muita gente com o isolamento viu aí nos jogos um momento seja para socializar, seja para distrair. Então, como que a indústria de jogos se adaptou então a esse momento para continuar atendendo a esse mercado em constante crescimento e agora acho que com mais adeptos? Então, esse movimento ele é... Vai voltar? Ele já vai voltar, gente. Vamos tentar restaurar aqui. aí o Enquanto sinal. isso, o pessoal de casa aí vai mandando aí sua mensagem, falando que jogos que vocês gostam. Vamos ver um VT rapidinho? Porque a gente tá falando aqui que os jogos são, né, uma parte aí da vida de muita pessoa, mas tem gente que chama de mal dos tempos modernos, né? Existe aí o chamado distúrbio de games, que é considerado agora uma doença pela Organização Mundial da Saúde, que inclusive já consta na CID, né, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Geralmente acomete os mais jovens, mas nem todo mundo que joga videogame pode ser enquadrado como doente. Importante ressaltar isso. Então, nessa reportagem, a gente foi em busca de respostas para orientar quem realmente precisa de ajuda. Caio já perdeu as contas de quantas vezes aperta este botão durante a semana. Ele coleciona pelo menos 45 jogos de videogame e mais de 1.350 horas online em menos de 2 anos. Parece muito, mas ele admite que está longe do que jogava antes. Porque a gente ficando mais velho, vai tendo mais responsabilidade, trabalhando, estudando, e a gente acaba que não tem tempo. Mas o tempo livre que a gente tem, assim, é sempre jogando. Os especialistas apontam que há uma grande diferença entre ser um jogador entusiasmado e ser um viciado. Identificar é fácil. A pessoa não consegue parar de jogar e começa a ter prejuízos na vida fora da tela. O vício acontece quando a pessoa passa a ter um uso compulsivo ao ponto de perder o controle, que a gente chama de dependência. O que é isso? O que é perder o controle? A pessoa, por exemplo, se programa para jogar
por 1 hora por dia, e quando ela começa a jogar, ela não consegue parar, ou joga por muito mais tempo do que inicialmente pretendido. Esse comportamento passou a ser considerado uma doença pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Uma decisão que leva em conta aumento do número de jovens que têm abusado do videogame. Um jornal de psiquiatria da Oceania estima que cerca de 2% da população mundial sofre do transtorno, que pode ter efeitos no organismo parecidos com o uso de drogas. No final das contas, tanto as substâncias quanto os jogos liberam dopamina, que é a substância que causa prazer, no sistema de recompensa do cérebro. E é isso que inicialmente gera o vício, a busca pelo prazer. Então, a pessoa passa a usar como uma válvula de escape ou como um mecanismo para gerar prazer, e ela sempre fica em busca daquele mesmo prazer. No caso dos jogos eletrônicos, os sintomas de abstinência são irritabilidade, agressividade e ansiedade, que aparecem quando a pessoa não pode jogar, como no caso de crianças que têm o tempo online controlado pelos pais. O perfil de quem sofre da dependência costuma ser de pessoas do sexo masculino e de classe média. E, normalmente, o uso abusivo começa na pré-adolescência. Por isso mesmo, a prevenção é a melhor medida para que a situação não fuja do controle. Então, é reduzir, estabelecer um limite de horas por dia. A gente recomenda até 2 horas por dia, no máximo, de jogos eletrônicos. Além disso, estimular atividades que sejam incompatíveis com os jogos. Então, por exemplo, um esporte ao ar livre, arte, dança, outras coisas que gerem prazer além do jogo, para o jogo não ser a única forma de satisfação e de prazer daquela pessoa. Estabelecer as zonas livres de tecnologia em casa. Então, por exemplo, a mesa de jantar, e ter um horário de confraternização entre a família em que as pessoas elas não usem dispositivos eletrônicos. Quando a gente fala de tecnologia, sempre existem problemas atrelados, né, com o uso abusivo, né, das tecnologias. Os jogos não fogem dessa regra. Realmente existem muitas pessoas que perdem um pouco a mão, né, e acabam entrando aí num vício sem perceber, e quando percebem, a maior parte do dia delas realmente está sendo dedicado ao jogo. Às vezes esquecem até de comer, né, de tanto que ficam ali realmente... Dormir também, né? Ficam imersos ali no jogo, e é realmente muito fácil se perder ali, né, porque é uma narrativa ali que te envolve, você está participando. Mas então, é importante a gente ter aí cuidado, cautela, né, sempre tudo na medida certa, estabelecer um tempo e um horário, seja para você, seja para o seu filho, né, de jogar. Mas, gente, sem radicalismos, né? Não é a gente falar, apontar o dedo e falar, não pode jogar porque jogos é tudo ruim, né? Vai fazer mal, enfim. É saber encontrar esse equilíbrio. Nós temos o Marcelo mais uma vez, a gente tinha perdido um pouco o contato com ele aqui, mas já foi restabelecido. Sorte que a gente não estava jogando, né, ô Marcelo? Ainda bem que a gente não está aqui num jogo cooperativo, porque quando cai o sinal do amigo, quando você está no meio de uma batalha, por exemplo, isso daí dá problema, né? Então, assim, que bom que a gente está aqui num bate-papo, bem tranquilo, e agora o seu sinal de volta. Então, a gente vai resgatar a última pergunta, né? Que ficou aí cortada quando eu fiz a pergunta para você, que foi então a seguinte: como que a indústria dos jogos se adaptou ao momento de pandemia, já que teve vários aí novos adeptos? Conta então um pouquinho pra gente sobre esse momento aí do mercado de jogos e a pandemia. Muito natural o processo. A gente já vivenciou isso outras vezes. Sempre que a gente tem uma baixa no consumo das pessoas, quando tem uma dificuldade, a gente tem um aumento de desemprego, as pessoas ainda precisam se divertir. Só que sair de casa, a pandemia, né, impediu isso, mas pensando no geral, né, eu estou com dificuldade financeira ou estou com algum impedimento para sair de casa, esse é um entretenimento barato. Se você pensar que você vai gastar, sei lá, R$80 num ingresso, num cinema, num final de semana, mais a pipoca, que é cara também, né? O que você gastaria para comprar um jogo, por exemplo, ou para você pagar uma mensalidade para jogar online durante um mês, é muito mais barato em relação à quantidade de horas que você vai estar
né, tendo de retorno como uma diversão ali. Então, no cinema você gastaria 2 horas ali R$80 e com o jogo você vai jogar 2.000 horas. Então, proporcionalmente, você consegue ter uma diversão muito mais barata. Fora que você tem a oportunidade de poder conhecer outras pessoas, outras culturas, jogar, fazer amizades, e aí você conhece o mundo através do videogame. E apesar do Brasil ser aí o 5º maior consumidor de jogos, como a gente falou, né, anteriormente, nós somos aí o 13º produtor de games no mundo, né? Por que a gente está um pouquinho atrás em produção do que em consumo? E quais são os tipos de jogos que o Brasil produz? Então, os tipos de jogos são diversos, né? Cada empresa tem o seu nicho. Uma das colegas aí falou que gosta de jogar o jogo de tiro em primeira pessoa. Esses são os gêneros, né? E tem jogo de tiro, tem de RPG, tem os jogos que são online, tem os que não são online, tem jogo de esporte como futebol, jogo de corrida. Então isso aí varia muito. Depende muito do gosto também, do que aquela empresa, o que ela está focando como um produto. E vocês também colocaram no início da nossa entrevista que nós tivemos uma restrição, um fechamento da indústria de jogos no Brasil durante um período muito longo, principalmente um período em que nós começamos a produzir um dos primeiros consoles no mundo, que foi o telejogo, em 77, né, junto ali com o desenvolvimento do Pong, depois um pouquinho do Atari. Mas aí a gente fechou a indústria para a produção de console. Poderíamos hoje ser um dos grandes países de desenvolvimento de consoles, né, do equipamento mesmo. Mas conseguimos recuperar, né? Nos anos 2000 para cá, começamos a desenvolver a indústria de jogos com vários cursos tecnológicos, então cursos superiores, cursos de graduação nas instituições privadas, principalmente, e com a formação específica para o desenvolvimento de jogos. E com isso a gente conseguiu fomentar essa indústria e temos hoje diversas empresas, mais de 200 empresas, que têm um rendimento muito grande e sobrevivem através do desenvolvimento desses jogos. Que maravilha, vida longa e próspera, então, né? Que o Brasil consiga também ser, além do consumidor, um produtor de jogos. E a gente viu na reportagem os perigos e os cuidados que tem que ter realmente para as pessoas que acabam errando a mão aí, ficando viciadas nos jogos. E na sua fala você já resgatou também os diversos benefícios, como lazer, né? E muito barato se for comparado com outros tipos de coisa que a gente usa para lazer. Amizade, eu tenho 4 amigos que são, assim, melhores amigos e que eu nunca vi na minha vida, que foi o jogo que me proporcionou e, assim, amigo mesmo. Então, assim, é muito legal, realmente, essas diversas portas benéficas que o jogo abre pra gente. E voltando, então, no nosso bate-papo sobre mercado, com o crescimento desse mercado, cresce também o número de pessoas interessadas em trabalhar, seja na criação, seja no desenvolvimento, né, desses jogos. Quais são as possíveis áreas de atuação no mercado de games? Então, vou começar pro roteiro, que a colega aí falou que é pra gente puxar sardinha. Então, tem a parte de roteirização, que você vai escrever a história. Nem todo jogo precisa ter história, né? Mas a maior parte dos jogos que fazem grande sucesso, a gente tem uma história por trás. Aí a construção dos personagens, que a construção do personagem passa pelo processo da história dele, né? O arco do personagem, como que ele evolui dentro desse contexto. A construção dele física, visual. Então, você tem que modelar, você tem que animar, você tem que pintar esse personagem. Existe também todo um processo por trás de outras áreas que possam estar envolvidas. A gente vai fazendo um jogo, por exemplo, que é histórico, Segunda Guerra Mundial, para a gente evitar algum tipo de erro histórico, né, um anacronismo, não colocar uma arma, por exemplo, que não existia naquela época, é importante. Então a gente pode ter aí profissionais da área de história para poder auxiliar. Se a gente estiver trabalhando com jogos que são mais educacionais, ensinando uma língua, por exemplo, a gente vai precisar de uma pessoa que é daquela área para poder dar o suporte pedagógico necessário. Então, tudo que você possa imaginar dentro do jogo é importante. A gente vai tratando de uma certa região do planeta, você tem que pensar até na vegetação que tem naquela região, para você não colocar nenhum tipo de planta que não exista ali, porque senão vai ficar errado. E o pessoal que joga, que é firme ali, né, que é hardcore, são bastante exigentes.
E como, viu? E olha, eu acho que a gente tem que ressaltar aqui também essa questão de que o mercado de games gera muitos empregos, né? No Brasil, no mundo, né? É um mercado em crescimento. Como a indústria de entretenimento e cultura, no geral, é uma indústria que gera muito emprego, que faz circular muito dinheiro, com a indústria de games não é diferente. Então, eu acho que aí é realmente uma área de atuação aí para que cada vez mais pessoas vão querer ingressar como profissionais, não só como jogadores, né? Então, Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, esclarecendo sobre esse tema que eu gosto tanto, né? Foi um prazer conversar com você e entender mais sobre isso. E eu que agradeço a oportunidade de poder falar também de uma área que eu sou apaixonado. Muito obrigada. A gente vai então para um rápido intervalo e na volta tem o Bora Hangar, finalização de uma receita que cai bem, gente, todos os dias, então não dá para perder. Domingo tem lançamento do disco Qual a Menor Unidade do Amor, dos músicos Ivan Correia, Serginho Silva e Éder Costa. O evento faz parte do projeto Música no Museu da Pampulha, Domingo no Museu. A entrada é gratuita e os interessados devem retirar os ingressos